Olá, irmãos e amigos. É um prazer estarmos juntos novamente. Nós vamos dar prosseguimento ao assunto que vimos no vídeo passado, que é sobre o amor. Agora nós vamos analisar esse assunto baseado na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Paulo conclui a sua parte teológica, doutrinária, e a partir do capítulo 12 ele começa a parte prática do livro, os ensinos práticos. E ele procura demonstrar que Jesus Cristo deve ser o Senhor de todas as áreas da nossa vida, comportamentos e atitudes e ações. E que a vida do cristão ela é diferente. Por isso que ele começa o capítulo 12 exortando os cristãos a não se conformarem, a não assumirem a forma do mundo, mas transformá-lo pela renovação das vossas mentes. E assim nós possamos viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E poder assim oferecer a Ele um culto que realmente envolva todo o nosso ser, corpo e alma. Ele vai então falar sobre o amor de maneira prática. A partir do verso 9 até o final do capítulo 12, ele vai abordar o amor de maneira prática e nós vamos começar nesse vídeo o estudo e vamos ter que prosseguir mais um outro vídeo. O texto de Romanos 12, de 9 até o 21, diz assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Não deis lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Ele começa a sua exortação dizendo que o amor não deve ser fingido. O amor seja sem fingimento, sem hipocrisia. O amor falso, quando a pessoa ela não ama, mas ela tenta demonstrar que ama, ou ela tenta demonstrar que ela é o que ela não é. Então, a primeira exortação é que amar deve ser uma atitude, um sentimento verdadeiro, honesto, que é fruto de um coração puro, de um coração temente a Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 22, o texto diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Então ele nos exorta a um amor fraternal, não fingido, um amor ardente,
um amor que procede de um coração puro. Nós não devemos fingir que amamos, nós não devemos tentar demonstrar que amamos. O amor, ele deve vir de um coração puro. Por isso que a Bíblia exorta a não amarmos somente de palavras. É muito fácil a pessoa dizer que ama alguém, ou que se preocupa com alguém, mas ela não faz nada para demonstrar esse amor. O amor verdadeiro é aquele que se expressa em ações, com fervor, com alegria, com vontade. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 12 ao 14, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição, e do amor vem a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão. O amor nos capacita a suportarmos as outras pessoas, a perdoar, né? E assim nos comportarmos e agirmos como verdadeiro cristão, porque naquilo que nós fazemos, o amor, ele está impregnado. E esse amor nas nossas ações é que mostra que nós temos Cristo na nossa vida. O amor vai produzir emoções genuínas e profundas, e vai nos tornar pessoas sinceras e não fingidas. Ele diz que nós devemos abominar o mal e apegar-nos ao bem. O mal deve ser odiado e não amado. Devemos nos apegar ao bem, aquilo que é bom. Nós devemos vencer o mal com o bem. Mal aqui dá a ideia de malícia, de fingimento, não somente do mal de maneira geral. Então nós devemos abominar o fingimento, a malícia, o engano, aquele comportamento fingido e dissimulado. Devemos recusar o mal, devemos nos afastar do mal e nos aproximar do bem. Parece, pelo que o texto de Paulo diz, que é mais fácil obedecer o mal do que obedecer o bem. É mais difícil fazer o que é certo, amar, do que fazer o que é errado. É mais fácil odiar uma pessoa, é mais fácil desprezar uma pessoa, é mais fácil mentir, dar um jeitinho, é mais fácil fingir, sentir inveja, ciúmes, cobiça, do que nós rejeitarmos esses comportamentos e não absorvê-los e não praticá-los. Só que a Bíblia diz que Deus, ele abomina o mal. E Deus, ele ama sem fingimento. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, nós temos que abominar o mal e amar sem fingimento. Em Hebreus 12, de 6 a 7, o texto da palavra de Deus diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai?
Então Deus abomina o mal e Deus ama sem fingimento. Aqui diz que Deus disciplina aquele a quem ama e castiga aqueles a quem ele aceita como filho. Deus, ele nos ama, mas ele nos corrige, ele nos disciplina, porque ele nos ama de maneira sincera e ele quer o nosso bem. Enquanto que as pessoas acham que amar é você fazer de conta que não viu nada, que não se envolver com nada e não falar nada. Deus, ele ama sem fingimento. E por ele amar sem fingimento, ele também abomina o mal, ele rejeita o mal. Há um texto na Bíblia, nos Evangelhos, que fala que Jesus chorou pela cidade de Jerusalém, quando ele se aproximava daquela cidade. Em Lucas 19, diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e rodearão e cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será a casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Jesus, quando vai chegando em Jerusalém, ele olha de uma parte alta, ele vê a cidade e ele lamenta pelaquela cidade, ele ama aquele povo, e a Bíblia diz que ele chorou pela situação de rebeldia, de pecado daquele povo. Mas nesse lamento, Jesus diz que aquela cidade vai ser destruída e que eles vão sofrer por causa disso. E quando Jesus entra na cidade, ele vai ao templo e ele começa a expulsar aqueles vendedores e falar de maneira brusca, né? A minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Como Jesus chorou e depois agiu de maneira tão abrupta, tão violenta, é porque Jesus, ele ama sem fingimento e ele abomina o mal. Aquele que ama, ele abomina o mal. Ele não aceita o mal, porque ele sabe que o mal vai prejudicar aquele a quem ele ama. O verdadeiro amor não é fingido. Ele não age para agradar. O verdadeiro amor não se compromete com o mal. Ele não é simplesmente uma pessoa boazinha, bacana, agradável, tudo bem, tudo tranquilo, fique na sua, que eu fique na minha. Isso não é amor. Amor é quando você se importa com a pessoa, mas você abomina os pecados e os erros dessa pessoa. E você vai fazer de tudo para ajudar essa pessoa a se libertar, a sair dessa situação. Como Deus faz conosco, Ele nos ama como filhos, mas Ele nos castiga, Ele nos disciplina, porque Ele nos ama. Então, o amor sem fingimento é o amor que abomina o mal. E no verso 10, ele diz assim, que nós devemos nos amar cordialmente com amor fraternal. Ele quer dizer o que aqui? Ele quer dizer que nós devemos ser gentis, afetuosos, nos tratar como uma família. O amor de um pai por seu filho, o amor de uma esposa por seu esposo, o amor dos filhos para com seus pais, o amor de um servo para com o seu senhor. Nós devemos nos ver como uma família, a igreja,
como se fôssemos parentes que estamos unidos pelo mesmo sangue, pelo mesmo interesse. E por isso nós vamos honrar e respeitar uns aos outros. Nós devemos amar nosso irmão como se fôssemos irmãos de sangue. Em 1 Timóteo 5, de 1 a 3, a palavra de Deus diz assim: não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorta-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Então ele fala que o amor, ele produz um relacionamento de cordialidade, de fraternidade, de afetividade, como uma família em que há respeito, em que há cuidado, em que há interesse, em que um se preocupa com o outro. Ele também diz que nós devemos preferir dar honra uns aos outros. Esse termo que ele usa, preferir, quer dizer ir antes e dar o exemplo. O cristão, ele deve tomar a iniciativa de mostrar respeito para os outros. Não é simplesmente eu cobrar dos outros, mas eu tenho que mostrar isso como cristão. E eu tenho que mostrar respeito sem esperar que aquela pessoa faça o mesmo. Não é porque o outro me tratou bem que eu vou tratar ela bem. Em Efésios 5, verso 21, o texto diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então esse respeito, essa honra que eu devo dar ao outro, essa sujeição, é por amor a Cristo. É porque eu amo a Cristo e eu sei que eu preciso fazer isso para obedecê-lo e para ter um testemunho que demonstre o seu grande amor. O amor, ele vai nos levar a promover a felicidade e o bem-estar dos outros. Nesse mundo sem Cristo, as pessoas querem ser honradas, querem ser exaltadas. E isso é motivado por inveja, ambição, malícia. As pessoas querem ser superior às outras. Quem tem mais dinheiro se julga superior a quem tem menos dinheiro. Quem tem mais conhecimento se julga superior a quem tem menos conhecimento. Mas o que a Bíblia diz é que a lógica ela deve ser invertida. Eu devo sempre ver o outro como superior a mim mesmo. E eu devo dar primeiramente a honra a ele do que a mim. Que ele seja honrado primeiro, antes de mim. E esse é o modelo que Jesus apresenta para nós. Que cada um esteja pronto para pensar melhor do seu irmão do que de si mesmo. Filipenses 2, de 3 a 5, o texto na palavra de Deus diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então, nós devemos ser humildes, considerar os outros superiores a nós mesmos, não ficarmos olhando só para nós, mas também para o que os outros precisam. Porque se nós vivermos esse amor, nós vamos ter em nós o mesmo sentimento que Jesus teve por nós. O mesmo amor que Jesus teve por nós. Por isso que nós não devemos tentar impressionar ninguém, considerar mais importante do que as outras pessoas,
não ficarmos buscando somente o nosso próprio interesse, mas os interesses das outras pessoas. O verso 11, ele fala que nós não devemos ser vagarosos no cuidado, mas ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A vida cristã é o nosso maior negócio, o maior empreendimento que nós podemos ter. Por isso que ele diz que nós devemos ser zelosos, não falte o zelo. Desde o amanhecer até o anoitecer, nós deveríamos nos preocupar com nosso vigor espiritual, nosso testemunho, num crescimento constante, alimentado por um espírito fervoroso. O cristão é uma pessoa fervorosa. A palavra fervoroso vem do sentido de ferver, de borbulhar. A água ou alguns metais, quando estão muito aquecidos, podem borbulhar e ferver. E a ideia é essa, que nós devemos andar entusiasmados. Deve haver um zelo intenso no nosso trabalho, no nosso agir, nas nossas atividades, na nossa profissão. Tudo deve ser alimentado por esse espírito de fervor, de entusiasmo. Como um motor movido a vapor, quando ela atinge a água atinge uma determinada temperatura, as engrenagens começam a funcionar o trem vai se movimentar. Assim deve ser na nossa profissão, devemos ser fervorosos, ou seja, sermos sempre aquecidos de fervor, de entusiasmo pelo Espírito. O cristão é uma pessoa fervorosa, porque ele é habitado pelo Espírito Santo, ele está sempre servindo ao Senhor, e ele vive uma vida sem ociosidade, preguiça, vícios. Isso não pode nunca caracterizar um cristão. Ele é fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. A sua mente, seu coração, suas emoções, suas ações são cheias de ardor, de calor, de vida, cheias de energia. Os seus afazeres diários, ele sempre tem como propósito viver para a glória de Deus, viver em abundância, fazendo a vontade de Deus. No verso 12, ele diz que nós devemos nos alegrar na esperança cristã, sermos pacientes na tribulação e perseverar na oração. A vida cristã deve ser alegre, porque é cheia de esperança. Isso não é uma questão de temperamento, alguns são alegres, outros não são. Não é uma questão de circunstância, ou seja, tudo vai bem, eu estou feliz, as coisas vão mal, eu estou infeliz. O cristão não é alegre por causa das circunstâncias. Ele é alegre porque é um dever dele, como cristão, ser alegre. Em Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo, escrevendo àqueles irmãos, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. A alegria não deve ser uma coisa passageira e vazia, como a alegria que o mundo oferece. O cristão, ele está feliz porque ele tem a Cristo, ele tem a salvação, ele tem a vida eterna. Infelizmente, encontramos muitas pessoas religiosas que são infelizes, não têm com que se alegrar e a sua alegria é passageira. Aqui, Paulo também vai dizer que nós devemos nos alegrar na esperança. A esperança é a fonte da nossa alegria, Romanos 5, de 1 a 2. Tendo sido, pois, justificado pela fé,
Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos alegramos na esperança da glória de Deus. A alegria é uma questão de fé e não de circunstância. A esperança da perfeita santidade, da felicidade eterna, da glória de Deus, é que nos faz alegres e felizes. E assim nós somos pacientes na tribulação, quando vêm as aflições, por causa de Cristo, perseguições, quando nós somos chamados a sofrer, nós somos habilitados a sofrer pela esperança, pela expectativa do futuro, onde a Bíblia diz que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. E ele conclui dizendo que nós devemos perseverar na oração. A oração, ela é muito importante para o cristão. 2 textos que falam sobre oração. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Os cristãos deveriam ser justo e direito com seus escravos, sabendo que eles têm no céu um Senhor, que vai também ser justo com eles. E eles deveriam se dedicar à oração, estarem alertas e serem agradecidos. Lucas 18:1 diz: então Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Orar sem desanimar, estar atento e ser agradecido, para podermos cumprir os nossos deveres da vida cristã, manter o amor, a esperança e a alegria, ser sustentado em meio às aflições. É necessário cultivar um espírito de oração e viver perto de Deus, em comunhão com Deus. A Bíblia diz que Davi orava 7 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. E Jesus, em vários momentos, nas madrugadas, orava e deixou o exemplo para nós que devemos orar. Só assim nós vamos ter alegria e esperança, paciência e perseverança. Paulo está falando sobre o comportamento do cristão e sobre o amor. O amor é prático e deve ser verdadeiro, não fingido. O amor, ele rejeita o mal, ele não se alegra com o mal, ele se abomina com o mal e ele se apega ao bem. O amor deve ser fraternal, como uma família, que tem uma unidade e que estão juntos, um ajudando o outro. O amor nos leva a honrar o próximo com respeito e considerar o outro superior a nós mesmos. O amor cuida com zelo, com fervor, e aquele que ama vive cheio de ardor e de energia, que seu coração é aquecido pelo Espírito Santo. E ele diz que nós temos alegria, porque nós temos esperança. Temos paciência na tribulação, dos momentos difíceis. E temos constância na oração. Então, o desafio aqui é viver o amor na prática. É viver a virtude cristã, onde tudo que nós fazemos está impregnado pelo amor de Deus em nossos corações. Que Ele nos ajude e nos abençoe nesse grande desafio.